Quando um dos seus maiores sonhos é ser mãe e você descobre que você tem um mioma no útero, o seu mundo cai. Primeiro, porque você nem sabe o que é mioma, e segundo, porque você é tomada pelo medo, pela ansiedade, o medo do seu sonho não se realizar, o medo de você ter complicações durante uma gestação, ou até mesmo você que não quer ser mãe, mas o medo de que você tem que fazer uma cirurgia e só pelo fato de ter alguma coisa com o seu corpo, você não quer que tenha nada de errado com o seu corpo. Ninguém quer ter um problema no corpo. Então, a dúvida, o medo, a ansiedade e as incertezas do médico, porque cada médico fala uma coisa, você não sabe se você faz cirurgia, se você não faz. Foi isso que eu passei e é isso que eu vou trazer aqui pra você hoje. Esse é o primeiro episódio da série Autocuidado com Propósito, Ame-se Sem Pressa. E o objetivo dessa série é fazer com que você se olhe com carinho, né? Se olhe com mais gentileza, cuide de você de dentro para fora. O objetivo dessa série é trazer aqui para você tudo o que eu venho aprendendo quando eu paro para me olhar com amor. Quando eu tenho o meu autocuidado sem pressa, eu vou compartilhar com vocês tudo que eu tenho aprendido e eu tenho entendido que o autocuidado é muito mais do que só o externo, né? Muito mais do que fazer um skincare, cuidar só do nosso físico, mas é importante também, tá? Mas eu tenho aprendido com calma e sem pressa que eu preciso me amar e eu quero ensinar e ajudar vocês a se amarem também. Estou aprendendo e também quero aprender com vocês. Então, essa comunidade é pra gente se amar, se apoiar e entender que é de dentro para fora. Então aqui a gente vai falar sobre saúde física, mental, espiritual e vai ser muito legal, eu tenho certeza que vai agregar na minha vida e na sua vida também. Então pega o cafezinho que eu já peguei aqui com a minha xicrinha de bruxinha pra gente conversar, porque a gente vai conversar aqui como se fosse um chazinho de amiga e eu vou contar a experiência pra vocês de como eu descobri o mioma, como que eu estou tratando, vou fazer cirurgia, não vou. Vamos conversar sobre isso, né? Então, eu tive esse diagnóstico, né? Tomar um cafezinho para não esfriar. Em 2021, quando eu fui fazer uma consulta de rotina, o médico solicitou aquele exame, né? O transvaginal que as mulheres fazem, que é uma ultrassom no útero. E aí ele solicitou, era um exame só de rotina. Eu sempre tive muita cólica, mas até então os exames que eu fazia de rotina era normal e eu nunca tinha feito esse exame. E aí que veio o começo de tudo. Quando eu fiz esse exame, logo enquanto o médico estava fazendo ali, ele já percebeu que tinha os miomas. E aí, quando ele já deu o diagnóstico para mim, eu, ansiosa que sou, parei na pracinha, perto da clínica onde eu fui fazer, e eu já abri o exame para ver. E aí lá tava escrito, né? Daí eu já fui, dei um Google, na época não tinha GPT, fui lá, dei um Google para entender o que é mioma e tal, mas quando eu vi aquilo, no primeiro momento eu já me assustei. Eu já fiquei, meu Deus, o que tem de errado comigo? Porque eu já falei, quem conhece sabe que eu tenho um dos meus, acho que é o top, o primeiro sonho, assim, que eu tenho na minha vida é ser mãe, é constituir uma família de amor, sabe? Um dia a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Então, como meu sonho era ser mãe, e ainda é, quando eu descobri que tinha esse mioma, eu fiquei em choque. Gente, eu voltei pro meu trabalho e eu fiquei afastada de todo mundo e eu ficava chorando, chorando. E eu lembro que veio uma amiga e falou pra mim, Nath, tá tudo bem, se você quiser conversar, eu tô aqui. Mas eu sou uma pessoa que, pra eu estar aqui falando pra vocês sobre essa experiência, é porque realmente eu consegui quebrar essa barreira. E eu entendo que gerar um testemunho dói. E eu estou compartilhando isso com você porque às vezes é uma coisa que você também tá passando. Se você já passou por isso também vai poder contribuir comigo. Enfim, eu descobri, precisava voltar, né? Eu ter um retorno com o ginecologista. E na época eu tinha um convênio da empresa, né? Então levei lá o resultado, né? O diagnóstico do exame. Até então o médico falou assim: não, é tranquilo, esse mioma aqui você não precisa fazer cirurgia, não. Se você... Ele falou, você tem vontade de engravidar? Eu falei, tenho. Ele, mas se você fizer cirurgia, é uma cirurgia que corre o risco de você perder o útero e tal. Daí eu já fiquei, opa, peraí, tem alguma coisa de errado comigo? Eu vou poder perder o útero? Como assim? E aí eu... Cara, gente, toda vez que eu entrava nesse assunto, eu já me sentia muito mal. Eu já não queria nem, sabe... E aí, beleza, ele falou, olha, você vai fazer o acompanhamento, a cada 6 meses você vem, vai fazer o exame pra ver se vai aumentar ou não, mas até então a gente não vai retirar. Só que eu não senti, sabe,
aquela segurança do médico. Eu não senti segurança nenhuma. Daí eu falei, quer saber, vou tentar passar com um outro médico, ou vou deixar isso de lado, porque eu fiquei com medo de me tocar nesse assunto, porque meu medo era o quê? Eu vou ter que fazer cirurgia, ou eu não quero ter filho agora, eu não sou casada, eu não quero ter filho agora, mas eu quero ter, né, em momentos da minha vida. Eu tenho 30 anos, hoje eu tenho 31 anos, na verdade, né? Mas eu entendo que vai ter um momento, vai chegar um momento, entendeu? Eu não queria, nossa, meu Deus, vou arrumar alguém, eu vou fazer um filho. Não queria fazer isso. Mas eu me sentia muito mal, eu fiquei com muito medo, eu fiquei com aquela ansiedade, sabe? Porque eu falei, nossa, se o meu sonho não se realizar. E aí, o que que eu fiz? Deixei pra lá. Aí, passou 6 meses, eu não fiz. Passou um ano, eu falei, vou fazer de novo. Fui lá, passei de novo. Toda vez que eu ia fazer esse exame, eu já ficava, sabe, daquele jeitinho, porque eu sabia que tinha uma coisa errada, eu não queria ver. Mas beleza, ia lá, enfrentava meu medo, fiz o exame, passei com outro médico. Aí de novo vinha aquilo, mas então faz a cirurgia. Então um médico falava que fazia cirurgia, outro médico falava que não. Aí eu larguei mão, falei, vou deixar mais um pouquinho, não estou tendo muitos sintomas, porque eu dei aquela pesquisadinha ali, né, no Google. E aí eu vi que o meu mioma, ele não estava no lado interno. Pelo que eu entendi, ele estava no lado externo do meu útero. E aí, beleza. Passou 2 anos e eu fiquei sem fazer. Eu fazia o exame de rotina, mas eu fiquei sem fazer esse exame que media ali o tamanho, né? Eu fazia pra saber se meu útero estava tudo bem, né? O exame preventivo, mas eu não fazia esse exame pra ver se tinha crescido ou não. E aí, gente, esse ano eu falei o quê? Eu preciso me cuidar. Eu tenho alimentado esse hábito de fazer atividades físicas, né? Eu sempre tento fazer uma skincare, fazer uma coisa, cuidar do cabelo, ter um momento pra mim, porque eu gosto. Mas esse ano eu falei, eu preciso focar em mim, eu preciso cuidar da minha saúde, porque eu me deixei de lado nessa parte. Eu sou uma pessoa que eu amo muitas pessoas, eu me entrego demais, não só com as pessoas, mas nos projetos que eu me proponho a fazer, no meu trabalho. E eu falei, não, beleza, vou focar, 2025 vai ser o ano em que eu vou cuidar da minha saúde, eu vou cuidar de mim. E os outros anos, gente, eu deixava de ir no clínico, às vezes eu ia no médico pra ver e tal, mas só quando precisava, porque eu queria trabalhar pra conquistar os meus sonhos. Só que eu acredito que a gente tem que ter esse equilíbrio. Se eu não estiver bem, se eu não estiver saudável, como eu vou conquistar, realizar os meus sonhos, como eu vou cuidar das pessoas, como que eu vou viver, né? Então eu entendi que eu precisava cuidar de mim. Esse ano eu falei, foco, vou cuidar de mim, tem alguns sonhos que eu vou realizar, eu preciso estar saudável, eu preciso parar e olhar pra mim, com cuidado, com amor e sem pressa. E aí eu falei, gente, tô falando rápido aqui, mas eu quero resumir a história, mas se vocês quiserem conversar, a gente vai conversar como se a gente estivesse aqui tomando um cafezinho na minha sala. Enfim, voltando, né, ao assunto. Eu falei, vou fazer meus exames de rotina, vou marcar clínica, vou fazer isso. E bem nesse ano que eu falei, eu vou me cuidar, eu comecei a ter alguns sintomas. Gente, eu sempre tive cólica. Só que eu comecei a ter uns sintomas diferentes. E aí que vem o autocuidado, você se olhar com amor e conseguir reconhecer quando tem alguma coisa de errado com você. Eu comecei a sentir cólicas, né? Que na verdade, cólica são as contrações do útero, né? Fora do meu ciclo. Então eu comecei a sentir muita cólica. E dava umas pontadas, E sabe aquelas pontadas que você fica, parece que você até contrai o abdômen porque você não tá aguentando? E eu falei, gente, tem alguma coisa de errado. E aí outro sintoma que eu comecei a ter, né, fora a cólica, comecei a ter muita dor pélvica. Também comecei a sentir que... Sabe quando você tá com... Acho que pra quem já teve filho, né? Acho que vai saber isso. Quando você quer ir no banheiro, quando você tá com infecção de urina, você quer ir no banheiro, você quer muito ir no banheiro, você não consegue segurar. Daí você vai sair só um pouquinho de xixi. Nem sai muito. E aí eu comecei a ir muitas vezes no banheiro. Eu falei, gente, não é possível, eu tô com alguma infecção de urina. Porque, beleza, eu bebo muita água, mas tava impossível. Porque eu ia fazer um pouquinho e ainda tava com aquela sensação de estar com a bexiga cheia, de estar indo no banheiro toda hora. Eu falei, gente, isso não é normal. E aí eu fui no médico e falei, não, por via das dúvidas, né? Fui lá no clínico, fiz os exames. Saiu até que eu bebo água até demais, né? Porque eu tenho essa meta de bater pelo menos 2 litros de água por dia. E aí eu falei, cara, tem alguma coisa estranha. Aí beleza, já tinha agendado o meu exame.
Fui com uma ginecologista, né, pra fazer meus exames de rotina. Cheguei lá, não fui com a cara da ginecologista. Na verdade, não é nem que eu não fui com a cara, é porque eu entrei, sabe quando você entra no médico, você olha pro médico, o médico não olha pra sua cara e nem, sabe, pergunta nada? Já passou comigo? Não, tá, faz o exame. Nem olhou na minha cara, daí eu falei, vou lá, vou fazer o exame. Falei pra ela que eu tinha um mioma, que eu já tava com o coração assim, né? Falei pra ela que eu tinha um mioma. Levei um exame, né, que já tinha um tempo. Daí ela falou, de quanto que é esse exame? Eu falei, olha, esse exame é de tal ano. Ah, não, então vai ter que atualizar. Só que eu achei que ela... Eu não sei se eu sou muito sensível, eu aguento, gente, eu aguento, mas eu não achei que ela tinha me dado atenção necessária. Eu falei, olha, eu vou lá, vou fazer o exame, mas quando eu voltar, eu vou passar com outro médico. E aí eu fui pedir uma recomendação de uma amiga, e eu passei com uma outra médica que, ai, gente, ela foi um amor de pessoa. E essa sim, ela me deu uma segurança maior. E quando eu fiz esse segundo exame, né, agora de 2025, então de 2021 pra cá, foram mais ou menos uns 4 a 5 anos que deu do tempo que eu fiz o primeiro exame, né? E quando eu já vi o diagnóstico também, fui comparar, né? E aí eu vi que dobrou o tamanho do meu mioma. Por isso que eu estava sentindo mais dor. E eu conversando com a médica e já no exame, a médica que estava fazendo o exame, ela tocou assim, né, no meu útero, ela falou, nossa, realmente é grande. E ela recomendou um outro médico que era especialista também. E voltando com essa minha outra médica, né, resumindo, passei com o médico que faz o exame, passei com a minha ginecologista, que me recomendou também a gente realmente iniciar esse tratamento. E aí, falando sobre esse diagnóstico, né, ela me falou, olha, como você não tem filhos, você tem vontade de ter filho, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um exame mais detalhado pra gente ver aonde que tá o seu mioma, pra gente ver a viabilidade de a gente fazer uma cirurgia, qual que é o melhor procedimento pra gente fazer. E aí essa médica, ela já foi mais objetiva, foi mais calma comigo também, me explicou o que me deu mais segurança. E ela também já me direcionou para um outro médico que ia dar um outro médico não, né? Ela me direcionou para fazer um outro exame que ia dar mais detalhes sobre o tamanho, sobre onde estava, e isso a gente já ia encaminhar para o ginecologista cirurgião. Resumindo isso tudo, eu fiquei me sentindo com mais medo ainda, né? Porque, como eu falei, eu ia ter que fazer o exame e aí eu ia ter certeza se sim ou se não, se ia fazer cirurgia. E, gente, é muito estranho, porque eu nunca fiz nenhum exame. Se você já fez o exame, fala aqui pra mim a miomectomia, né? Pra fazer a retirada dos miomas. Mas eu fiquei me sentindo, assim, muito segura, com medo. Se eu falar pra você que eu não tô com medo, é mentira, porque eu ainda estou, né? Eu ainda tô com medo, porque eu nunca fiz uma cirurgia. É uma cirurgia, né? Então, assim, toda cirurgia tem riscos. E eu tenho pensado muito sobre isso, tenho falado com Deus, tenho acalmado meu coração, porque eu acredito muito em Deus, acredito que Deus pode me curar, eu acredito também que Deus pode capacitar o médico para ele fazer essa cirurgia e ser um sucesso. E graças a Deus que o meu mioma ele está localizado na parte de fora, só que eles são grandes, então como eu tô sentindo essa dor, eu preciso tirar, né? E ele também, quando o mioma ele é grande, mesmo saindo pro lado de fora, ele pode correr o risco de torção, então eu posso ter que, de repente, ir pro pronto-socorro e fazer uma cirurgia de emergência, então eu tenho tomado alguns cuidados, né? Tenho ficado atenta com os sinais, porque eu pratico atividade física, mas eu percebo, peraí, tô sentindo alguma dor? Eu já entendo o meu limite ali. Não deixe de fazer, porque é importante fazer atividade física, mas também eu tenho ficado atenta aos sinais, né? Então, resumindo, fiz o exame, tive o diagnóstico, a médica me encaminhou para fazer a ressonância magnética. A ressonância magnética saiu os exames, as imagens certinho do tamanho, da onde que tá. Então são 3 miomas que eu tenho, 2 são grandes e um é pequeno. Mas aí fui encaminhada, né, pro ginecologista cirurgião e já estou ali nessa fase de estou na fase de pré-operatório, né? Então, eu vou fazer a cirurgia, estou trabalhando minha mente, ainda não fiz os exames, mas o que mudou na minha vida? Eu comecei a pesquisar e eu comecei a entender que atividade física é muito bom, né? Para quem tem mioma, praticar atividade física é muito bom, porque os miomas, eles se alimentam de algumas células, então ele pode crescer ou não, né? Então,
quando a gente faz atividade física, ele de alguma forma vai ajudar, inclusive dá um Google, dá um GPT que ele vai explicar o porquê. Alguns alimentos também eu percebo que, como o meu mioma, ele tá apertando um pouco o meu intestino. Então, alguns alimentos, o meu intestino ele demora mais para digerir. Então, eu fico um pouco mais inchada também. Então, tem alguns alimentos ali também que são recomendados para quem tem mioma. Então, quando eu falo sobre autocuidado, é você se reconhecer e beleza, eu tenho mioma, o que eu vou fazer? Eu vou enfrentar o meu medo, vou me cuidar, né? Para viver as emoções eu também tenho que me cuidar. E eu comecei a pesquisar. Esse ano é um ano que eu tô praticando bastante atividade física, né? Essa questão da minha alimentação eu mudei também, porque a alimentação, se eu me alimento bem, eu fico menos inchada, eu tenho um pouco menos de cólica, mas ainda tenho cólica. E eu comecei a perceber, né, esses pequenos sinais do meu corpo, porque eu estou atenta, né? Estou atenta, olhando de verdade pra mim com amor, sabe? E sem pressa. E o que eu quero trazer aqui pra vocês, né? Se você tem medo, enfrente os seus medos, porque o que eu tenho refletido nesse meio tempo? Tá, eu tenho mioma, vou fazer cirurgia. Vai dar certo. Tem que dar certo, tem que pensar positivo, porque se eu ficar pensando negativo, 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 a gente atrai o que a gente pensa. Então, eu não vou ser hipócrita e falar pra você, porque eu só tô bem com um pensamento positivo. Não, às vezes vem alguns pensamentos negativos, mas nós temos o poder sobre a nossa mente. Então, eu tenho trabalhado minha mente e eu não sei se você acredita em Deus, mas eu acredito muito em Deus, sabe? Então, se eu tenho esse sonho no meu coração, foi porque Deus colocou. E se o pior aconteceu, eu tenho outras formas, né, de ser mãe. E é isso que eu tenho pensado. É um tópico muito sensível, tá falando isso aqui. Mas eu sei que, como eu falei, gerar um testemunho dói, né? Então, estou contando pra você agora como que tá. Daqui a um tempo eu venho aqui falar um pouco mais sobre isso, porque essa é só uma introdução dessa série, de tudo que eu tô passando. E esse registro também vai ficar para que daqui a um tempo eu venha aqui e falo, olha, fiz a cirurgia, deu tudo certo, e daqui a pouco eu apareço aqui com uma mini Nath, e aí vocês vão conhecer e vão falar, caraca, a Nath veio aqui, tava insegura com essa questão do mioma, mas agora ela já tá bem, ela teve um filho e o testemunho dela se cumpriu. E a gente não tem certeza sobre o que vai acontecer na nossa vida, né? Mas eu tenho pensado em ser leve comigo e entender que eu tenho infinitas possibilidades, né? A vida é tão linda e eu prometi pra mim mesma que eu ia viver a minha vida da melhor forma possível e olhar pra você com amor, sabe? Olhar pra você com calma, ter um tempo ali de qualidade pra você, você se alimentar bem, você praticar atividades físicas, você cuidar do seu corpo, da sua mente, do seu espírito. É uma coisa incrível, sabe? E isso é autocuidado, isso é amor próprio. E pra você amar outra pessoa, você tem que se amar e muitas vezes você se deixa de lado. Eu sou uma pessoa que eu me deixo de lado às vezes, porque eu amo muito mais as pessoas do que a mim. E eu gosto de mim, eu gosto da minha companhia. Mas eu tenho aprendido isso, sabe? Que a gente precisa parar, olhar pra gente, cuidar da gente primeiro. Porque se eu não estiver bem, como que eu vou cuidar das pessoas? Como que eu vou entregar um bom resultado no meu trabalho? Como que eu vou cuidar da minha família? Então, se você teve um diagnóstico e se você tá passando por esse tratamento, se você está com medo, comenta aqui pra gente conversar, trocar essa ideia. Ou se você já passou por essa cirurgia também, fala aqui, vamos trocar, né, essas experiências pra gente se ajudar, porque eu acredito que quando a gente tá com outras pessoas, acho que as coisas também ficam um pouco mais leve. E aí eu já falo pra você, se inscreve nesse canal, já deixa esse like, porque você vai saber como que é a minha vida, né? Porque eu tenho um propósito muito grande também e o motivo de eu estar compartilhando esse vídeo é por isso, é por conta desse propósito. E é isso, gente. Depois eu venho aqui falar com mais calma. Eu quis resumir para contar um pouco de tudo, mas se vocês quiserem eu conto aos pouquinhos, com mais calma aqui para vocês. Mas eu acho que é importante, sabe, a gente conversar sobre isso. Porque às vezes a gente tem tanto medo, né, das coisas. E realmente é um misto de sensações, sabe? Cara, eu fiquei pensando, se acontecesse de eu ter que tirar meu útero, porque tem casos que tem, né? Cada pessoa é uma pessoa, cada caso é o caso meu. A gente vai fazer uma cirurgia, no qual a gente vai tirar, né, os miomas. Falei pro médico, falei, olha, eu quero preservar o meu útero. O médico falou, não, pode ficar tranquila, você vai preservar o seu útero.
E aí a gente vai fazer essa cirurgia, mas eu ficava pensando, cara, e se o meu sonho não se concretizasse, sabe? Como que ia ser pra mim? E é isso que eu fiquei pensando, e antes eu deixava aquilo um pouco mais pesado, agora eu tô deixando um pouco mais leve, sabe? Eu tô tendo pensamentos mais positivos de que vai dar tudo certo, Deus vai capacitar os médicos, e essa vai ser uma história linda que eu vou contar pra vocês, né? Daqui 6 meses eu vou começar oficialmente a parte dos exames pré-operatórios, pra eu começar, né, a me preparar já pra fazer a cirurgia. E eu quero vim aqui contar pra vocês como que vai ser os exames, tudo. Depois eu conto pra vocês como foi a ressonância magnética que eu fiz pra fazer, né, as imagens do útero, pra ficar tudo claro ali, né. Se você tá passando por algo parecido, ou se esse vídeo chegou de alguma forma até você, é porque você precisa se amar sem pressa, né, que você precisa ter um autocuidado com propósito. Então, respira fundo, fica calma, vai dar tudo certo. Compartilha com alguém que você saiba, né, que está passando por esse processo. Eu acredito que juntas a gente vai conseguir passar por isso, né? E eu vou compartilhar com vocês tudo que tiver ao meu alcance aqui de como tá sendo esse processo, né? E também eu quero falar pra vocês que a gente não vai falar só disso aqui, tá bom? A gente vai falar sobre bem-estar físico, emocional, né? Porque aqui eu abri aqui pra vocês, né? Inclusive fiquei meio assim, talvez eu falei demais, talvez eu falei de menos. Espero que faça sentido a história aí pra vocês. Mas era um tópico bem sensível, falar a verdade pra vocês, era um tópico bem sensível que eu queria trazer aqui, mas eu consegui trazer. E eu espero de verdade que toque aí no fundo do teu coração, que você se acalme, que dê tudo certo. E é isso. Ame-se sem pressa.